Os ciganos dizem: minha terra é o planeta, meu teto é o universo e a minha religião é a liberdade. Nós somos possivelmente a segunda maior nação cigana do mundo. Foi o único país que teve um cigano presidente, que é o Juscelino Kubitschek, que foi o Juscelino Kubitschek, o neto de cigano tcheco. E essa população está distribuída por 7 clãs, diferentes clãs no Brasil, estão espalhados entre ciganos nômades e ciganos que vivem em suas residências fixas, em bairros. Tem ciganos pobres, ciganos ricos, tem ciganos da diversidade também, são 7 clãs. Esses ciganos sofrem discriminação e preconceito, não apenas no Brasil. Eles já na Idade Média sofreram muito preconceito, muita discriminação. Hitler pretendia exterminar os judeus e os ciganos. Possivelmente o holocausto cigano seja tão grande quanto o holocausto judeu. Também nos países ditos socialistas, também eles sofriam discriminação e preconceito. E ainda hoje, na Europa, na Itália, na Hungria, em vários países da Europa, nesse período de crise, estão praticando muita violência, preconceito, discriminação contra os ciganos. E no Brasil eles também sofrem. O presidente Lula, a partir da iniciativa da Secretaria Especial de Direitos Humanos, da qual eu fiz parte, no sentido de preparar um decreto instituindo o Dia Nacional do Cigano, que é o 24 de maio, que é o dia de Santa Sara Cali. Esse foi assinado, foi preparado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, eu participei dessa preparação. A Secretaria Especial de Direitos Humanos, juntamente com a CEPIR, encaminha esse documento e o presidente Lula sanciona o Dia Nacional, que vem sendo comemorado todos os anos. Portanto, agora, em 2010, a celebração dessa data se realizou em muitos estados brasileiros, já existem muitos municípios, estados também se articulando nesse sentido. Foi realizado no Rio de Janeiro, na Gruta de Ipanema, uma atividade da Fundação Santa Sara, uma atividade muito grande no Rio de Janeiro, e também, pela primeira vez, o Senado recebe e acolhe uma audiência pública convocada pelo senador Paim, onde foi discutido e apresentadas as demandas da população cigana, com representação de ciganos de vários estados brasileiros. No dia 26, também, foi realizado no Circo do Marcos Frota, que é uma tenda, literalmente, na esplanada foi realizada uma atividade que era o Prêmio da Cultura Cigana, onde o MINC oferece os prêmios àqueles que produzem alguma atividade no âmbito da comunidade cigana, de canto, dança, música, enfim, atividades culturais. E também nesse mesmo dia foi realizado Brasília, ou Brasil Cigano, que era uma atividade cultural no circo do Marcos Frota, com a presença de vários ministérios, celebrando Brasília Cigana, ou Brasil ou Brasília Cigana, celebrando também no circo Marcos Frota, que seria uma tenda cigana, numa capital, Brasília, nos seus 50 anos, que teve como presidente um cigano. Foi criado também na Secretaria, por iniciativa nossa, o Centro de Referência do Direito do Povo Cigano, que realizou e articulou reuniões em 20 estados brasileiros, foi realizado orientando o cigano como criar associações, quais são os seus direitos da população. Foi produzido também um texto, uma cartilha cigano, o direito em suas mãos. Essa cartilha foi produzida em grande quantidade, distribuída nos acampamentos, e essa cartilha também, posteriormente, foi feita a leitura dessa cartilha, porque muitos ciganos não sabem ler, então a cartilha também foi falada. Ela serve como referência. O IBGE, já numa iniciativa importante por proposta nossa, da Secretaria, ela fez um primeiro grande levantamento de acampamento cigano a partir dos municípios informar a existência desses acampamentos. Cerca de 400 acampamentos ciganos no Brasil. Naturalmente, existe um número muitas vezes maior. Essa foi a informação preliminar das prefeituras onde existem os acampamentos. E também o IBGE conseguiu localizar algumas rotas ciganas. Os ciganos nômades caminham por diferentes áreas, então tem as rotas ciganas, o que vai facilitar ter políticas públicas. E para o cigano é preciso ter política pública na área de educação, que um cigano nômade não pode estar
preso à mesma visão de educação de quem vive numa comunidade ou vive numa mesma região. É preciso ter um sistema, não só para a alfabetização às crianças ciganas, mas também os adultos, que muitos deles querem agora ser alfabetizados. Então é preciso que a educação prepare um procedimento e uma educação específica para essa população cigana. Assim como o Bolsa Família, que ainda não conseguimos resolver plenamente, porque os ciganos são os nômades, vão de um município para o outro, as prefeituras têm dificuldade de assegurar que a Bolsa Família a essas pessoas se eles mudam de município. Então nós estamos buscando registrar as associações ciganas e tentar um entendimento onde o seu endereço fixo se fosse considerado onde a associação do cigano estivesse registrada. Mas também o cartão saúde cigano, trabalho também para os ciganos, enfim, é preciso pensar muitas atividades para os ciganos. Os ciganos têm já no Conselho da Promoção da Igualdade Racial, que é no Ministério, na Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, tem o Conselho tem representação cigana. E a ideia é constituir, de fato, bem articulado os grupos de trabalho, o grupo de trabalho cigano, já existe na Secretaria da Promoção da Igualdade Racial e existe no MINC, mas é necessário que se crie entre outros ministérios para definir as políticas públicas para essa população, assim como o registro, que é necessário ter um registro. Nós já elaboramos o material para o registro da população cigana, porque às vezes o cigano nasce no acampamento, se desloca para outro município, tem dificuldade para registrar-se, e às vezes uma pessoa idosa não tem documento, por exemplo, não tem documento, portanto, não tem direito ao benefício da prestação continuada, na medida que eles não tenham contribuído com a Previdência. Então, e precisamos pensar também em outras maneiras, em especial que os ciganos pudessem ter nos seus acampamentos, talvez um notebook, um computador, algum sistema que eles pudessem, através de um programa montado para todos eles, que eles pudessem se localizar, contatar, que eles pudessem se contatar entre os diferentes acampamentos, assim como, se eles puderem se localizar, nós fizemos um cadastro de cigano, mas nós temos que fazer um cadastro que pudesse localizar todos os acampamentos ciganos e que os ciganos estivessem em contato entre si, inclusive para se unir mais no sentido de enfrentar a discriminação e preconceito. Foi visto recentemente em São Paulo, quando uma mãe que estava numa praça lendo as mãos das pessoas, como uma atividade normal que eles realizam, que as mulheres ciganas realizam, quando guardas municipais, por uma decisão do juiz, praticamente ataca essa mãe cigana, toma a criança dessa mãe, à força essa criança chorando, desesperada, e a mãe praticamente imobilizada à força, leva a criança de maneira absurda, irresponsável, eu direi criminosa, bota essa criança no colo e atravessa com um carro, essa criança no colo, dirigindo um carro. Então, portanto, a criança correndo risco. A criança não sabia português, portanto, ficou isolada num abrigo, até que, a partir de mobilização da Secretaria Especial de Direitos Humanos, de liderança cigana como a Miriam e outras pessoas, e da CEPIR, soltaram essa cigana. Entregaram a criança à mãe cigana, e a mãe explicava que ela estava com a criança na rua, não pedindo esmola, ela lia a mão e ela levava a criança consigo, porque essa criança estava sendo amamentada, então ela só podia estar juntos. Mas a discriminação e o preconceito contra o cigano permitiu que esse crime fosse cometido contra eles. Então, muitos ciganos sofrem discriminação e preconceito por todas as partes. Às vezes a polícia invade acampamento cigano em 10, 20 barracas diferentes, sem ordem judicial, que é uma coisa absurda, e mesmo se chegasse lá, as barracas ciganas elas têm que ser respeitadas exatamente como a casa ou apartamento de qualquer cidadão. Então é preciso ter as políticas públicas no sentido de que ajudando a organizar o cigano, é isso que é importante, eles estão se organizando, já estão se mobilizando de maneira ampla no Brasil inteiro, mas é preciso avançar mais. O Brasil não pode estar junto com os países que cometeram discriminação e preconceito contra o povo cigano. Os ciganos aqui chegaram, logo que os portugueses chegaram aqui, muitos ciganos acabaram vindo junto, vieram, às vezes alguns vieram até presos e por aqui fizeram. Eles deram uma grande contribuição à cultura do nosso país. O cigano, eu tenho dito que os ciganos, eles são uma espécie do bálsamo que perfuma o machado que os corta. Eles já estiveram em todas as partes do mundo, em nenhum país eles fizeram guerra contra ninguém, nenhum país, nunca ocuparam nenhum país, e sempre trouxeram cultura, saber, alegria para esses países. Eles
E, no entanto, em praticamente todos os países do mundo, eles sofreram discriminação e preconceito. Então, eles não podem se sentir estrangeiros no seu próprio país. O cigano que vive no Brasil é um cigano brasileiro. Ele não pode ser considerado estrangeiro dentro do seu próprio país. Vale para o Brasil, vale para a Argentina, vale para a Colômbia, para a Venezuela e para qualquer país que eles estejam. Então, essa política é uma política que é reconhecimento do valor e da importância da comunidade cigana para o Brasil.